lugar, hein? Um galo bravo. Gente, se Vamos lá. aparecer som de obra, porque estou fazendo obra aqui em casa. Perdão. Hello. Tá, sem problemas. Vamos fazer correção de atividades para ver se vocês têm alguma dúvida? Tá, pera. Beleza. É, faz de Que Pedro. página que Quem foi? responde melhor. 9 Que e página 10. que foi? Página que foi, página 9. E a apostila? A nova. 2, Matheus. Meu Deus, a nova ainda. Tem que pegar aqui. Nova. Peraí, deixa eu pegar também aqui. Vamos lá, então. Já catei. Eu vou ser assistente. Isso aí, Matheus, por favor. Tá me ouvindo, professora? Daí, Eduardo, suave? Suave. Página, Ô, mãe, cadê minha apostila? página 9 e 10? Ah, não, achei. Isso. Tá. 9 e 10. Tá O todo em cara branco, pede mas de boa. pra mãe a apostila. Meu Deus. Veja. Este é Eduardo da Luz, Vitória. Pô, que horas que foi ontem a aula que eu nem vi? Tinha aula ontem? É, tava lá no negócio, não vi. Que hora? Não Não teve sei. aula ontem. Beleza, vamos lá? Vamos lá. Primeira questão, então. Os átomos dos elementos conhecidos como os gases nobres são encontrados na natureza normalmente na forma isolada. Por quê? Porque eles já são estáveis. Porque eles já estão estáveis. O que isso significa? Que eles têm 8 elétrons na última camada. Muito Com bem. exceção do hélio. Com exceção do hélio. Exatamente, que tem 2 elétrons, mas também está estável. Muito bem. Corretíssimo. Número 2. Ô, professora, isso aí tinha que tirar foto e mandar pra professora? Isso, Pedro. Tá bom. O Piton e a Gabriela estão aí, tudo ok, beleza? Depois da aula eu mando. Beleza, Eduardo, vou ficar esperando. Beleza. Gabriela, sim. Luiz. Pode crer, beleza. Vamos lá, então. Número 2. O oxigênio é um elemento químico do grupo dos calcogênios e está presente na composição de todos os seres vivos. Considerando o número atômico desse elemento, responda as questões propostas. Letra A. Indique sua distribuição eletrônica em níveis de energia. É de Ô, quem? professora, Tem que falar das camadas, né? Camada K tem 2 elétrons, camada L tem 6. Isso mesmo. Camada K, então, primeira camada, né? 2 elétrons. E a segunda camada L, o restante, Tem. 6 ô, elétrons. professora, pede A pra camada mutar L e daí tem quantos ligar só elétrons? quando for falar. A Não, L tem tem 6. Isso. Tem O que é, seis. Pedro? Pede pra Deixa eu ver, tá mutar de e ligar só quando for falar, porque tá bugando a tua voz. Verdade, tá Ah, meio tá. que Então, mutando. vamos desligar o microfone aí, por favor. Peraí, deixa eu... Beleza. Vamos lá, então. Continuando. Primeiro, então, era para colocar camada K, 2 elétrons, camada L, 6 elétrons. A segunda pergunta, então, letra B, indique sua localização na tabela periódica. Qual é o grupo que está o oxigênio? Coluna 16. 6A. Grupo 16, né? Ou coluna Família 6A. 6A. E o período, vocês colocaram o período? É a linha horizontal. Mutem o microfone, pô. 2. 2, muito bem. Tem um microfone que tá dando eco aí, tá mó estranho. Tá, o pessoal que está com a TV ligada aí, se puder desligar, já resolve. Vamos lá, então. Grupo 16, segundo período. Letra C. Para adquirir a estabilidade de um gás nobre,
o átomo desse elemento químico recebe ou cede elétron? Recebe ou cede? Daí depende. Recebe. Recebe. Obrigada. Recebe. Recebe, muito bem. Quantos? 2. 2, muito bem. Porque dessa maneira ele vai conseguir ter 8 elétrons na camada de valência, que é o número necessário para atingir a estabilidade eletrônica. Muito bem. Nessa questão aqui, alguma dúvida? Não. Não? Beleza, Natan? Muito bem, vamos lá então. Segundo a regra do octeto, em geral, os átomos dos elementos buscam adquirir a configuração dos gases nobres, apresentando 8 elétrons na última camada. Faça a distribuição eletrônica em camadas para os elementos a seguir e identifique o íon a ser formado em cada caso, de acordo com a tendência de ceder ou receber elétrons. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos, na letra A, o alumínio, e, então, 13 elétrons para serem distribuídos. Na camada K ficam 2. 2. Obrigada, 2. Na camada L, Professora, 8. onde vocês estão vendo 2 aqui? Meu Deus, ó, pera. Olha aqui no meu vídeo. isso, Tá. olha lá, E Matheus. no canto, ó. E no canto direito. Bem pequeno. Falei isso na Daí aula de passada. baixo, daí de cima pra baixo. Mas na aula passada eu não vi. Vai estar gravada, tá na internet, lá no YouTube. A professora mandou o link. Tá no YouTube? Sim, a professora mandou o link. Nossa, vai aparecer nossas conversas no YouTube, gente. Meu Deus, Sim. ferrou. Tá, só que tem um link consegue encontrar o vídeo, mas mesmo assim aparece. Tá. Vou divulgar no Instagram. Vai. Vamos lá, então. A camada K, então, 2 elétrons. Na camada L, 3. 8. obrigada, 8. Não, E aí, na camada M, ficam 3. 3. Muito bem. Número de elétrons na camada de valência, então, 3. 3. 3 elétrons. Esse átomo, então, o átomo de alumínio, ele tem a tendência de receber ou ceder 3 elétrons? Ceder. CD. Ceder 3 elétrons. O íon, então, fica 3? Positivo? o íon. Não. Íon. Ruim. Não, ninguém? Ah, ele fica. Ah, tá. Ai. Não. Fala baixo. A L, Pode falar, fala. 3 mais. A L, 3 mais. Certo? Uhum. É. Alguma dúvida? Não. Não. Depois eu vou ver a aula online. Vou ver isso sim. Beleza. Tô O entendendo nada segundo, que vocês estão então, falando. Enxofre. é o enxofre. Na camada K, quantos elétrons? 2. 2. Na camada L. 8. 8. Na camada M. 3. 3. 6, Lucas. Ah, 6. 6, né? 2, 8, sobram 6, né? Bem. Muito bem. Tem alguma pessoa que tá dando um eco muito. Verdade. Não O vai meu também entender tá quase dando nada eco. que vocês estão falando. Gente, vê se é o meu. Se vocês usarem um fone de ouvido, não dá eco, por exemplo. Dá sim, eu tô de fone de ouvido, professora. Eu tô de fone de ouvido, não Eu tá também. dando tanto eco. Tipo, a voz da professora corta quando dá esse eco. Uhum. Tá. Tá, beleza. Desliga o microfone de volta, então. Todo mundo. Ô, Giovana, tu consegue desligar teu microfone? Clica em cima da tela aqui, aparece um microfoninho assim do lado. Ou tu pode apertar Ctrl D, que também vai desabilitar.
Como é que é? Ctrl D. Eu não sei como é que é. Peraí. No lado esquerdo do teclado, lá embaixo, está escrito Ctrl. Depois aperta Ctrl e depois aperta o D. O D, isso. Conseguiu? Apertar os dois juntos ou um de cada? Junto, é junto. Não tá acontecendo nada? Tá com o teu celular aí? Meu celular? É. Tô. Ó, vou te mandar uma foto. Aí tu clica em cima. Vamos continuar então. A professora só pegou no metal, né? Aperta o microfone? Isso. Show. Vamos continuar então. O que tu tinha perguntado, Matheus? A professora literalmente só pegou não metal. O alumínio que é metal. Ah, sim, é. Vamos lá então. A gente estava continuando. Número de elétrons na camada de valência do enxofre, então? Não sei. 3. Quantos elétrons ficaram na camada M, que é a última camada? Ai, Jesus. 6. Obrigada, é isso mesmo. Sei, arrasou. Eu tinha falado antes. Beleza. A tendência do enxofre, receber ou doar? Receber. Receber. Quantos elétrons? Tem 2. 5. Ó, pensa comigo. Tem 6. Para chegar no 8, faltam? 2. Obrigada. Então, tem a tendência de receber 2 elétrons. E o íon do enxofre É 6 positivo. Negativo? 2 negativo. S2 menos. Entendi. Certo? Este recebe. Então, fica quanto com falta para... negativa. Este doa, fica com excesso de carga positiva. Tá. Certo? Uhum. C. Brominho. Vamos lá. Para o bromo. Quantos elétrons na camada K? 2. Camada L? 8. Camada M? 18. 18. Camada M? 7. 7 elétrons. Número de elétrons na camada de valência? 7. 7. Tendência a receber ou doar? Receber. Quantos elétrons? 1. 1. Muito bem. E o íon do bromo, então? Menos 1. É o Br menos. Br. Certo? Recebe 1 elétron. Próxima Sobre página. alguma dúvida? Não. Obrigada. Obrigada. Beleza. Seguindo, então. Número 4. Em março de 2011, o Nordeste do Japão foi atingido por um terremoto de 9 graus na escala Richter. Depois disso, uma onda gigante, um tsunami, ocasionou um grave acidente nuclear. Devido à radiação, pastilhas de iodeto de potássio, que é o KI, foram disponibilizadas para a população. Considerando os elementos químicos que compõem a fórmula do iodeto de potássio, responda as questões propostas. Letra A. Consulte a tabela periódica e faça a distribuição eletrônica em camadas para esses elementos. Vamos para o potássio primeiro. Potássio, representado pela letra K, então, tem quantos elétrons para serem distribuídos? 2.
2. Na verdade é só um. Um elétron para doar. Vamos lá de volta. Quantos elétrons eu tenho no potássio? 19. Obrigada. 19. Vamos lá. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses 19 elétrons agora. Na primeira camada, 2. 2 elétrons. Camada L, 8. 8. Camada M, 9. não pode. 8. Muito bem, Rafa. E na última camada, então. É verdade. Não tem problema. Não esqueçam das regrinhas, né? Regrinhas específicas. 2, 8, 8 e 1, certo? 2, 8, 8 e 1. Vamos para o iodo. Iodo tem quantos elétrons para serem distribuídos? Ai, meu Deus, é. Pera, meu Deus. 28. 37? É isso? 30. Não. 28. 37. Obrigada. Muito bem. 53. Vamos lá, então. Camada K. É que elemento que eu não tava aqui? Iodo. I. Muito bem. 2. Camada L. 8. 8. Camada M. 18. 18. Camada N. 18. 18. Camada O. 7. Muito bem. 2, 8, 18, 18 e 7. Certo? Alguma dúvida nisso? Beleza. Letra B. Qual é o tipo de ligação entre esses elementos? Iônica? Muito bem, ligação iônica. Por quê? O potássio tem Só a tem um. tendência de ceder esse elétron da camada N, certo? E Ele só o tem uma camada iodo de tem a valência. tendência de receber este elétron, tá? Então, o potássio fica com 8 elétrons na última camada, que fica a camada M, então, né? Como última camada, fica estável. E o iodo, na camada O, vai ter 8 elétrons, também vai adquirir, então, estabilidade eletrônica. Alguma dúvida nisso? Não. Beleza. Vamos para a letra C, então. Indique a fórmula eletrônica de Lewis para o composto, tá? O que vocês tinham que fazer, então? Vamos lá. Vocês tinham que fazer um K com um átomo, fazer um I. Como átomo. Peraí. Um átomo de cada, certo? Uhum. Deixa eu pegar para mostrar para vocês colorido. Ficou muito bom, não. Mas acho que dá para entender. O K, então, o potássio tem apenas um elétron na camada de valência. Então, só um elétron é representado. O iodo, 7 elétrons aqui. Este elétron do potássio, então, passa para o iodo, deixando o iodo estável. Essa era a representação que vocês tinham que fazer. Entendi. Tá? Ok. Alguém não conseguiu pegar? Peraí, deixa eu pegar o lápis. Assim, ó. Entendi tudo, beleza. Função do elétron. Eu mesmo quebrou a ponta do lápis. Que da puta. Olha a boca. Então, a gente fica aqui, ó, com o potássio
com um íon positivo e o iodo com o íon negativo, tá? E a gente tem, então, o iodeto de potássio. Ok? Se vocês quiserem, eu mando depois a foto dessa parte aqui para vocês lá no Google. Para vocês completarem. Beleza, então? Alguma dúvida? Não, né? Até que é fácil. É fácil, tem que fazer só, né? Se não fizer, não adianta. Eu só não fiz. Só. Eu só não fiz, professora. Eu vou fazer tudo de volta mesmo. Eu mando. Vou esperar, então. Cadê o bagulho? Estão vendo aí? O quê? A apresentação. Sim. Vamos lá, então, falar sobre o último tipo de ligação química que acontece. A gente viu ligação iônica, ligação covalente. Vamos ver, então, as ligações metálicas que acontecem entre metais apenas, tá? Vamos lá, então. As ligações metálicas, então, terceiro tipo de ligação, né? A iônica, a covalente, a metálica, então, é a terceira. Só acontece entre metais, diferente da ligação iônica e da ligação covalente, que pode acontecer entre metais e não metais, ou entre metais e semimetais. Lembram, né? Que quando eu falei de tabela periódica, eu falei sobre isso. Semimetais, metais de transição. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente sai na rua, a gente pode observar, então, diversos postes com diversos fios. Sim. Certo? Fios de luz. Vocês já pararam para pensar por que a gente usa fios metálicos para fazer essas ligações? Para a eletricidade poder passar. Para poder passar. Mas por que é o metal que faz com que a eletricidade passe? Porque conduz melhor a eletricidade. Mas por quê? Pera, deixa eu ver aqui na tabela periódica cobre. O cobre só tem um elétron na última camada. E ele doa esse elétron. Mas será que está relacionado à camada de valência agora? Acho que não. Ou será que são propriedades intrínsecas da matéria, do tipo do átomo que é o átomo do metal? Acho que é isso. Vamos lá, então. Vamos responder. A gente vai ter, então, nos metais, uma boa condutividade elétrica. Todos os metais vão ser bons condutores de eletricidade, por consequência, então, bons condutores de calor também, de energia térmica, certo? O que acontece, então? Por isso que tem aquele negocinho. É por isso que tem aquele negocinho de ferro dentro do chuveiro, né? Que tem tipo um metalzinho dentro. É resistência. Isso, que faz a água esquentar. Passa eletricidade naqueles fios que estão enroladinhos numa forma de bobina, enroladinho um no outro, né? Aí você tem a água passando, onde a energia térmica que está acontecendo naquela condução elétrica ali vai esquentar a água que vai cair no chuveiro. Se você coloca o chuveiro desligado, a resistência não é acionada. Se você coloca o chuveiro no verão, por exemplo, a resistência é bem pequenininha. No inverno, a resistência é maior para esquentar mais água, para ficar a água mais quente para a gente tomar banho. É bem nesse sentido aí que funciona. Vamos lá, então. O que acontece com os átomos dos metais? Eles possuem elétrons na camada de valência, normal, como qualquer outro. Só que a gente vai ter outras características específicas dentro dos metais. A presença dos elétrons na camada de valência é o que acontece em todos os átomos, não só nos metais, mas nos semimetais também. Só que, quanto mais afastados esses elétrons estiverem do núcleo,
menor vai ser o poder de atração do núcleo para esse elétron, certo? Então, quanto mais afastado tiver o elétron numa camada, nas últimas camadas lá, vamos supor, menor vai ser a atração, a força nuclear que vai atrair esse elétron para o núcleo desse átomo. Então, ele pode transitar para outros átomos. Uma característica específica, então, dos metais é que eles perdem elétrons facilmente. Então, os átomos facilmente formam os cátions, né? Que são os elétrons, os átomos com carga positiva, certo? O que vai acontecer? Esses elétrons que são perdidos facilmente vão ser posicionados de uma maneira ordenada no retículo cristalino do átomo. Eles vão formar, então, uma nuvem eletrônica. Eles não formam mais camadas, e sim nuvens eletrônicas. Ó, vocês estão observando aqui que a gente não consegue medir certinho onde é que está a camada K, a camada L, a camada M. A gente tem só um mar de elétrons, uma nuvem eletrônica, certo? Certo. Sim. Beleza. Então, observem aqui quando a gente mostra uma representação esquemática do retículo cristalino. A gente vai ter, então, os cátions formados nas bolinhas, que tem um sinal de positivo, que é o cátion do metal. E entre esses cátions, então, ficam os elétrons livres, que são os elétrons que estão localizados na nuvem eletrônica. Tá? Tá. Beleza. É basicamente isso. Vamos lá, então. Além da capacidade, então, de condução de corrente elétrica, esses átomos que fazem ligações metálicas, eles vão ter esses elétrons livres, que vocês viram aqui na imagem anterior, certo? Uhum. Esses elétrons livres, então, vão justificar duas características imprescindíveis para a gente ter, então, os metais como condutores de eletricidade numa fiação pública, por exemplo, que é a ductilidade e a maleabilidade. A ductilidade, então, é a capacidade de ser transformado em fios. Se vocês observarem nessa imagem, o fio não é grosso. Eu tenho vários fios bem fininhos que vão formar, então, ali um emaranhado de fios. Aqui existem vários fios, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Não é só um, são vários. Então, eu consigo formar fios muito finos com os metais. E a maleabilidade dele, que é a capacidade de ser transformado, então, em lâminas. Aqui nós temos uma chapa de cobre. Essas chapas de cobre, esses fios de cobre muito fino, eles são utilizados em dispositivos eletrônicos. No celular de vocês, no computador, numa placa de vídeo, numa placa de televisão, no chuveiro, entendeu? Então, ele tem várias aplicações por ter, então, essas características de ser maleável, de a gente conseguir produzir lâminas muito finas, de conseguir produzir fios muito finos e de conseguir, então, conduzir a corrente elétrica por conta dos elétrons que estão livres. Certo? Uhum. Tá. O resto não se manifestou? Sim. Ah, obrigada. De nada. Beleza, então. Uma coisa importante, quando a gente fala de ligações metálicas, então, é que a regra do octeto, ou seja, 8 elétrons da camada de valência, não se aplica para essas ligações. Por quê? Sem problema, Wesley. Tá tranquilo. Depois você pega o início lá no YouTube, tá? Que a gente corrigiu as atividades da semana passada. O que acontece, então, com as ligações metálicas? Eu não tenho como conseguir verificar quantos elétrons estão na última camada e quantos átomos estão ligados para produzir um determinado metal. Então, a representação dele já é feita diferente, tá? A gente não vai colocar uma representação desse tipo aqui, ó, por exemplo, uma fórmula assim ou uma fórmula assim. A gente não usa fórmula estrutural, molecular ou eletrônica, como a gente faz com a ligação iônica, como a gente faz com a ligação covalente, por exemplo.
No caso das ligações metálicas, a gente vai representar apenas usando o símbolo do elemento na tabela periódica, sem indicar quantos átomos estão envolvidos naquela ligação. Nós temos um exemplo aqui, então, o ouro, certo? Para quem não sabe, o ouro na tabela periódica é indicado pelo AU, tá? A gente tem, então, inúmeros, ou seja, vários cátions de ouro, vários AUs positivos, certo? Que estão cercados por um mar de elétrons. Como vocês podem lembrar aqui, ó, certo? Vários cátions de metal, certo? Cercados por um mar de elétrons livres. Estão vendo? Isso dali, essa representação ali, ela é muito simples e limitada. Não é dessa maneira. Para eu ter, por exemplo, uma barra de ouro, eu uso muitos e muitos e muitos elementos do ouro. E não só ouro, a gente vai ver. Então, a gente representa só assim. Só coloca a sigla, o símbolo do que é, e entende-se que existem inúmeros cátions daquele elemento químico que estão cercados por um mar de elétrons, por uma nuvem eletrônica, por vários elétrons livres. Ok? Tudo do céu. Beleza. Vamos lá, então. As ligações metálicas, então, elas vão... A gente vai ter uma dificuldade em encontrar um único metal formando alguma coisa no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente tem ali uma torneira de aço inoxidável. A gente sabe, a gente morando na praia sabe que na praia a gente não pode comprar algumas coisinhas específicas que oxidam de uma maneira muito rápida. Então, usei aí uma torneira para exemplificar isso muito bem. O aço inoxidável, então, ele tem propriedade de ser resistente ao calor e à corrosão, que acontece, né? A corrosão, a oxidação, por causa da maresia. Só que, para criar, então, o aço inoxidável, a gente vai utilizar ferro, carbono, cromo e níquel. Então, a gente vai ter 4 elementos químicos formando o aço inoxidável, que é um tipo de metal. Entenderam? Sim. Eu não consigo usar só o ferro, pegar só átomos de ferro para produzir uma torneira, por exemplo. Ele vai ter algum outro elemento químico também metálico presente para poder trazer as qualidades, as características que eu precisar, tá? Necessárias para alguma aplicação prática no nosso cotidiano. Ok? O aço inoxidável, então, geralmente é utilizado para utensílios de cozinha e móveis para casas também. Geladeira, micro-ondas, fogão. Geralmente, para pessoas que moram na praia, o recomendado é aço inoxidável, tá? Sim. Beleza. Outro exemplo, então, vamos para o latão. Latão. É fácil de a gente fazer, então, fios, é fácil de fazer lâminas, tem uma condutividade boa, elétrica, né, e térmica também, e é brilhoso, certo? Tanto que tem uma galera aí que vende joias falando que é de prata, mas na verdade é de latão, tá? Porque ele imita bastante aí os outros metais. O que acontece, então? No latão, eu tenho elemento cobre e zinco, produzindo, então, o material latão. Mistura de 2 elementos químicos metálicos para produzir o elemento latão, tá? Geralmente, o latão é utilizado, então, em instrumentos musicais, objetos de decoração, rodas de carro e mais um monte de outras aplicações, por ser um material metálico de baixo custo e por ter uma condutividade elétrica, térmica, e ser também fácil de manusear. Então, ele acaba sendo mais utilizado comercialmente, tá? Por último, então, outro exemplo, né? A gente tem aqui o ouro 18 quilates, que é muito conhecido em joias, né? De ouro, alianças, principalmente de casamento, de noivado, né? Então, o ouro é muito um ótimo, é o melhor condutor elétrico que a gente tem. Resistente à corrosão
e não reagem com a maioria dos produtos químicos. É por isso que geralmente as alianças de casamento que as pessoas usam é de ouro e não de outro elemento químico, tá? Porque a gente está o tempo todo mexendo com produtos de limpeza que podem reagir, então, com alguns outros elementos metálicos. Então, o ouro, como se percebeu que ele era mais seguro, digamos assim, o pessoal começou a usar ele, então, para uma joia de casamento, né? Uma joia para usar no dia a dia o tempo todo. O problema, então, do ouro, como eu falei para vocês, né? Se ele é o melhor condutor elétrico e térmico, por que ele não é utilizado na fiação? Alguém tem um palpite? Porque é caro. Porque é caro. Porque é pouco de ser encontrado na natureza. Não. Também não. Além de ser caro, tem um aspecto muito importante numa sociedade como a nossa, onde as pessoas roubam já o fio de cobre. Roubo, tá? É só por isso. A Rafaela tá rindo, mas é verdade. O certo, para a gente não perder, então, vamos lá, vamos pensar de maneira geral. Quando você tem transmissões de correntes elétricas acontecendo de uma empresa que está produzindo a corrente elétrica, seja de maneira de hidrelétrica, solar, eólica, qualquer maneira. Durante a transmissão dessa energia elétrica da fábrica onde está acontecendo a produção de energia até as nossas casas, a gente tem perda dessa corrente elétrica. Acontece de maneira natural, certo? A corrente elétrica vai se dissipando e vai se transformando em outras coisas. É muito natural isso, acontece de maneira geral. Quanto maior for a condutibilidade do material, melhor vai ser essa transmissão. Então, teria menos perda de energia elétrica. Só que, como acontece roubos já com os fios de cobre, que são mais baratos, apesar de serem bons condutores, não são os melhores, se a gente colocasse fiação de ouro na rua, as pessoas estariam também roubando a fiação de ouro, seja roubo de cobre, o de ouro, eu pegaria e fazia uma corrente? Então, já vai lá, amarra no pescoço e sai bem belo e formoso, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente acaba usando, então, um material de menor qualidade, onde acontece perda de energia elétrica, por conta de uma sociedade um pouco zoada, tá? Então, eles fazem. Como é que fala? Eles interrompem a transmissão da energia elétrica antes de fazer o corte do fio, tá, Rafa? Eles fazem puxam lá um fio terra, organizam bem certinho e daí conseguem fazer, então, o roubo dos fios. Acontece. O brasileiro dá um jeito, Rafa. Não é só o brasileiro, tá, Pedro? Acontece isso. Você dificilmente vai em algum país onde a fiação vai ser de ouro, por exemplo. Porque não, além do valor comercial ser muito alto, não vale a pena. Você pode usar o cobre e ter perda. Você pode usar o prata também. Qualquer metal, teoricamente, você pode usar, né? Mas não é só no Brasil. É só pelo valor e por roubarem, não é por falta também? Porque, tipo, tem tanto assim pra fazer fio de luz? Então, aí tem outra situação, né? A gente está falando de por exemplo, o Brasil, um país continental. Obviamente, a gente não conseguiria comprar ouro, até por ser muito caro, né? E a gente sabe que os materiais que têm valor comercial, eles não estão abundantes na natureza, certo? Diamantes, a própria prata também, não é algo assim, tipo, fui ali na esquina e encontrei uma mina de ouro, um negócio assim, né? Então, também tem essa situação do mercado. O certo era usar, mas não tem como. Então, a gente usa o cobre, tá tudo certo. Ele também não é só de cobre, né? Existem outros elementos, assim como o que a gente tá vendo aqui agora, né? Então, é isso. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci, mas depois eu lembro. Então, aqui, ó, o ouro, além do ouro, nós temos a prata e o cobre, então, fazendo parte dessas ligações, para a gente ter, então, o ouro 18 quilates, tá? Beleza.
Então, vamos falar sobre as características e propriedades dos compostos, dos 3 compostos agora. Cada material, então, vai apresentar características e propriedades específicas, tá? A forma como os átomos estão combinados, o tipo de ligação que acontece entre eles, vai trazer características e propriedades específicas. A gente tem átomos que podem fazer ligação iônica e ligação covalente, por exemplo. Quando eles fizerem ligações diferentes com outros átomos, eles vão adquirir outras propriedades e outras características. Dependendo, então, do tipo de ligação que os átomos fizerem, eles podem ou não conduzir corrente elétrica. Isso vai variar de acordo com o tipo de ligação que acontecer. Para quem não sabe, então, né, para relembrar aí conceitos, ou para quem não sabe mesmo, então, para aprender, corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas negativas, que são os elétrons. Beleza? De boa, né? Tranquilo. Entenderam ligação metálica? Aham. O professor Ucaô falou que não vai poder entrar, que ele não está em casa. Cedo, tá bom. Fala para ele a aula depois online. Então é o seguinte, lá na página 17 tem 3 perguntas de uma atividade lá para vocês responderem, então, e mandarem para mim, tá? É bem de boinha, bem suave. Então, vocês respondam lá, só 17, ó. Tô boazinha hoje. Tá? 3 perguntinhas aí, então, sobre ligações covalentes e metálicas. E aí a gente faz a correção na semana que vem e vai começar a falar, então, sobre as variedades das substâncias para a gente entrar em ácido, sais, bases, óxidos e tudo mais. Nas funções inorgânicas. Beleza.